Hallo Leute! Hoje vamos falar um pouquinho sobre as particularidades da língua alemã. O alemão é uma língua vista de longe como difícil. E como eu já ouvi gente dizendo, parece que as pessoas falam brigando, mas não é bem assim. É uma língua como qualquer outra, com as suas particularidades e que, quando entendida, percebemos que tudo faz sentido. E, de certa maneira, tudo está ali para ajudar quem fala e quem escuta. Eu vou abordar 3 curiosidades aqui e a primeira delas já é a diferença no alfabeto. Los geht's! Vou passar aqui para vocês o som da letra no alemão, o som da letra para nós aqui em português, o exemplo de uma palavra em alemão e a tradução dela para o português. A. Pra gente também, mesma coisa, um exemplo, Apfel, que é maçã. B. Mesma coisa pra gente, B, banana, que é banana. C, que é a nossa letra C, e um exemplo, computer, computador. D, que também é a nossa letra D, exemplo de palavra Deutschland, que é Alemanha. E, que para nós também é E, elefant, e para nós, elefante. F, Freunde, que é amigo. G, que é a nossa letra G, e um exemplo de palavra Geld, que é dinheiro. H, que é a nossa letra H, e um exemplo de palavra Herz, que é coração. I, para nós também, I, Intelligenz, que é inteligência. J, que é a nossa letra J, e um exemplo de palavra Jahr, que é o ano. K, que para nós também é K, e um exemplo de palavra Kultur, que é a palavra cultura. L, que para nós é a letra L, e um exemplo de palavra Lied, que é canção. M, que para nós M, e um exemplo de palavra Musik, música. N, para nós a letra N, e um exemplo de palavra Nachricht, que é notícia. O, para nós a letra O também, e um exemplo de palavra Obst, que é fruta. P, para nós também a letra P, e um exemplo de palavra Pflanze, que significa planta. Q, que para nós é a letra Q, um exemplo de palavra Quark, que é o queijo cremoso. R, que para nós é a letra R, e um exemplo de palavra Reise, que é viagem. S, que é a nossa letra S, e um exemplo de palavra Sonne, sol. T, que para nós também é T, e um exemplo de palavra no alemão, Tisch, que é mesa. U, que para nós é a letra U, Universität, que é a universidade. V, que é a letra V, e um exemplo de palavra no alemão, Vogel, que significa pássaro. V, que para nós é a letra W, e um exemplo de palavra Wasser, que significa água. X, que é a letra X, e um exemplo de palavra Xylophone, que é xilofone. Y, que para nós é a letra Y, e um exemplo de palavra yoga, que também para nós é yoga. E a última letra, teoricamente, é a letra Z, que é a letra Z. E um exemplo de palavra Zeit, que significa tempo. Por que eu falei teoricamente? Porque no alemão, todo mundo que aprende a língua, quando chega na letra Z e pensa que acabou, tem mais 4 letrinhas que a gente precisa aprender para falar bem o alemão. São elas, o A umlaut, que nada mais é do que o A com trema, que faz um som de E. Então, vamos dar um exemplo aqui, e a palavra Äpfel, ela usa ali o Umlaut e ela sinaliza o plural. Então, ali, Äpfel é o plural de maçã, que é Apfel, né? Existem várias maneiras ali de fazer o plural no alemão e a vogal com trema é uma delas. Então, Apfel, maçã, Äpfel, maçãs. Outra letra é o O umlaut, que é o O com trema em cima. É como se a gente fosse falar
a letra O, fazendo um biquinho e falando um E. Então, ela sai mais ou menos assim. Ö. E um exemplo de palavra öffnen, que é abrir. Outra letra é o U-umlaut, que é o U com trema em cima, e é como se a gente fizesse o biquinho para falar U, mas a gente falasse um I. Então, ela sai assim. Ü. E um exemplo de palavra Übung, que é exercício. E a última, que é a letra SZ, que é como se fosse a letra beta, e ela é usada no alemão para fazer como se fosse um S. Então, vamos pensar ali na palavra Fuß, que é o pé. Só que, quando a palavra é colocada em maiúsculo, o SZ não pode ficar em maiúsculo, então é mudado para 2 S's. Então, é só pensar que o SZ é como se a gente fosse falar 2 S's. Agora, a gente vai para a segunda curiosidade. Quem já não viu aquelas palavras enormes no alemão e automaticamente já relacionou o idioma como algo difícil por causa disso? Mas não é bem assim. Identificando e estudando as palavras e a língua, pode-se perceber que essa junção faz total sentido, além de dar grande flexibilidade para a língua, tornando possível descrever objetos e conceitos específicos e ainda tornando o alemão super adaptável. Zum Beispiel, por exemplo, juntar um substantivo com um adjetivo. Então, por exemplo, Kuchen significa bolo. Chocolate significa chocolate. Se eu vou falar bolo de chocolate, eu falo Schokoladenkuchen. Viu, gente? Não é tão difícil assim. Vamos para outro exemplo. Trazer o significado direto de algo. Então, por exemplo, Flug significa voo, que é de voar, né? Zeug significa coisa. Quando eu digo Flugzeug, seria a coisa que voa, mas que nada mais é do que o avião. Então, Flugzeug significa avião. Outro exemplo, trazer o significado literal de algo, que é propriamente a junção do significado literal das duas palavras. Por exemplo, Geschwindigkeit significa velocidade. Begrenzung significa limite. Quando juntos, eles resultam em Geschwindigkeitsbegrenzung, que é nada mais do que limite de velocidade. Então, ele fica literalmente a junção das duas palavras e o significado daquilo. Gente, existem muitos outros exemplos e nós poderíamos passar horas aqui. Mas vamos para a nossa terceira curiosidade, que é sobre os sujeitos da gramática alemã e como se referir às pessoas estando na Alemanha ou conversando com alguém lá que tu não conhece. Então, vamos lá. Os sujeitos: ich, eu. Du, o tu ou você. Er, ele. Sie, ela. Es é o pronome neutro no alemão. No alemão nós temos o masculino, o feminino e o neutro. Então, quando eu vou descrever ou falar de algo que é neutro, é o es. Wir, nós. Ihr, vós ou vocês, né? Que é o mais utilizado por nós. E o sie, com S minúsculo, é o plural, que é eles ou elas. E o sie com S maiúsculo é o formal, que é senhor ou senhora. E é isso que eu mais queria compartilhar com vocês. O sie é o pronome formal e é usando ele que você deve falar com alguém quando você não conhece, não tem intimidade ou que é mais velho, se estiver na Alemanha ou falando com um alemão. Pois é visto como uma falta de educação quando eu me refiro a alguém que eu não conheço usando o du, que é o nosso tu ou você. Entre os jovens já não é mais tanto assim, mas se você abordar alguém de idade mais madura ou alguém que tá fazendo algum serviço para você, como o de atendimento, é falta de respeito usar o du. Então, muita atenção nisso. Usar sempre o sie quando eu vou falar com alguém que eu ainda não conheço, que eu não tenho intimidade. Eu fico por aqui e até o próximo podcast sobre essa língua maravilhosa que é o alemão. Tschüss!